Gente, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius. Sou pastor hoje da Igreja Congregacional em São Lourenço, Minas Gerais. Estou aqui na igreja, fiz questão de estar na igreja com o logo do nosso aniversário lá no fundo, que comemoramos essa semana, 25 anos de igreja evangélica aqui na cidade de São Lourenço, Igreja Congregacional aqui na cidade de São Lourenço. Éramos um campo missionário até 3 anos atrás, né? E assumi o campo tem 6 anos, já vai fazer 7 anos. Graças a Deus emancipamos e estamos aqui celebrando aqui esses 25 anos, não de igreja emancipada, mas de um trabalho congregacional aqui. Bom, já feito meu merchan da igreja, se você ainda dá tempo de você vir para cá, a cidade de São Lourenço é uma cidade turística muito atrativa. E essa semana nós vamos ter o pastor Paulo Carpilete falando conosco. Quem conhece sabe que vale a pena pagar uma passagem de avião para estar aqui com a gente. Bom, eu sou professor, além de pastor, sou professor, sou formado em ciências sociais, a mesma formação do Ariano, né, o pastor Ariano. Eu tive essa alegria de saber disso na Assembleia Geral. Ah, Bom, sou professor da rede estadual. Eu moro em Minas, mas dou aula no Rio, a cidade próxima aqui de São Lourenço, cerca de 2 horas, e trabalho com alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Já tenho, acho que 18 anos trabalhando como essa ideia, essa turma, né? Bom, o Marcos Paulo, né, o MP, quando me chamou para estar aqui com vocês, eu fiquei assim um tanto preocupado com o que iria falar com vocês. Aí ele foi me tranquilizando uma vez, aí continuei perturbado. Ele me tranquilizou de novo, acho que foi umas três ou quatro, três ou quatro instrução dele ali para eu ficar tranquilo e compartilhar a minha vivência. Eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou convertido desde os meus 13 anos de idade. Fui criado na igreja, mas aos 13 anos tive um encontro com Jesus e sempre me envolvi intensamente na obra de Deus desde a tenra idade. Eu já frequentava muito a igreja por causa da minha mãe. Então, estava em todos os retiros, estava nos encontros jovens, estava nas canções, eu estava sempre me envolvi com a juventude. E hoje em dia eu ainda me acho adolescente, me acho jovem, mas o corpo vai mostrando para a gente que a gente não é mais essa juventude toda, né? Bom, estou usando pela primeira vez aqui um óculos multifocal, estava falando com o MP, estou estreando aqui, me adaptando, porque já não conseguia mais enxergar de perto, né? Estou fazendo fisioterapia, porque tive uma lesão no tornozelo, e antigamente isso curava em 2 tempos, agora está levando meses para curar. Aí o corpo vai mostrando para a gente que a gente já não é mais aquele adolescente, aquele jovem. Mas a cabeça continua, né? A, a bagunça, às vezes, continua. Não tem mais aquela disposição, mas a gente continua. Por que essa introdução toda? Porque se a gente não pensar como jovem, se a gente não se comunicar como o jovem, todo o nosso esforço ele fica um tanto limitado. A gente precisa falar a mesma língua. E eu vejo aqui, pelo menos os que estão com a câmera aberta, que são jovens há mais tempo, né? São bastante tempo jovens, né? Os jovens mais experientes. Eu vi o Felipe, que compartilhou comigo ali no momento de oração, que era um jovem mais novato, né? Mas se nós, que somos jovens há mais tempo, não conseguirmos falar a mesma linguagem dos nossos jovens agora,
o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa preparação, a nossa dedicação, o nosso estudo, tudo fica um tanto limitado porque a gente não consegue falar a mesma língua que eles. E a minha vivência na sala de aula, às vezes, me ajuda a, a, a ter esse contato mais próximo e poder falar com eles. Isso me faz lembrar, eu não sei se vocês conhecem a alegoria da caverna de Platão. Essa alegoria ela é muito fantástica. Eu sou muito fã, eu ensino isso para os meus alunos e vibro muito com que o Platão, na verdade, foi Sócrates que teve lá atrás, mas o Platão que escreveu. Como isso é atual? A alegoria é mais ou menos assim. Haviam prisioneiros numa caverna e eles estavam algemados, de maneira que eles não poderiam olhar para nenhuma direção que não seja a frente deles. E na frente deles, eles contemplavam apenas sombras, né? Sombras do que se passava no exterior da caverna, sombras eram projetadas à sua frente. E para eles, aquela era a vida, aquela era a realidade, aquilo era a existência, aquelas sombras que eles contemplavam. Até que um subitamente é libertado e levado para fora da caverna, e ali, aquele desconforto da luz, aquela adaptação, ele começa a enxergar cores, começa a enxergar formas mais nítidas, ele fica encantado com aquele mundo fora da caverna e se esforça e volta para a caverna para chamar a atenção dos seus amigos e libertar os seus amigos para que possam ver a vida de uma maneira diferente, porque a vida é muito mais do que está ali diante dele, aquelas sombras. Só que quando ele volta para a caverna para chamar a atenção dos amigos, a voz desse rapaz ele fica distorcida e os amigos não conseguem entender o que ele está falando. E por isso continuam a contemplar as sombras e acham que tudo ali é a vida, né? O que eu lembrei dessa história aí de Sócrates, de Platão, para o nosso encontro aqui? Eu não sei aqueles que têm a experiência de ter filhos adolescentes, que você fica chamando a atenção dele de uma coisa, alertando ele para uma coisa, chamando a atenção e fala, instrui. E, e ele não te ouve, ele não te escuta, até que um dia, subitamente, ele aparece na sua casa e fala assim: Mãe, sabe que eu descobri? Um amigo me falou e fala exatamente o que você estava tentando chamar a atenção dele. Só que um colega falou lá na escola, ou o professor falou na escola, e você pensa, mas eu estou tentando chamar sua atenção para isso faz tempo. Né? Parece que os pais, quando conversam com os adolescentes, e principalmente quando está dando um sermão, quando está chamando a atenção, parece que a linguagem que a gente fala para eles é blá, 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 blá. Então você falando, os adolescentes ouvindo blá, 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 blá. Não entende, não percebe, aquilo não entra dentro deles, eles não... É a comunicação, né? Eu acho interessante a gente pensar, e essa bola que eu queria refletir com vocês aqui, nossa conversa, sobre a maneira de se comunicar. Isso é muito claro quando um adulto chama a atenção de uma criança. Se o adulto chama a atenção dessa criança, tratando a criança como um adulto, ele já sabe que a comunicação dele vai ser muito ruim. Então, ele precisa descer, né, ao nível da criança e falar com ela de forma que ela entenda. Para o adolescente e para o jovem não é diferente, né? A gente precisa... E olha, gente, por favor, eu não estou falando de gírias. A gente está pensando em gírias, eu vou me explicar melhor. Não é gíria, mas é a gente entender a cosmovisão, a cabeça do adolescente, né? Entender aquilo, a percepção de vida deles para poder comunicar. Hoje, o nosso mundo ele é bem diferente da minha época de juventude. Ele é bem diferente. Hoje,
a principal diferença talvez seja a quantidade de jovens com depressão e ansiedade. É uma marca de diferença, né? Eu lembro de ter amigos depressivos e problemas de saúde mental, mas talvez eu contava nos dedos. Hoje em dia, numa sala de aula, você vê talvez 50%, né? Quem aqui tem taquicardia, do nada, o coração sai, levanta pela boca? Eu faço todo ano essa pesquisa com eles, porque eu falo também sobre prevenção a suicídio e depressão e ansiedade. Então, eu sempre faço essa pergunta: quem aqui tem sudorese? Do nada, sudorese. Levanta a mão. Quem aqui tem dificuldade para dormir? Quem aqui do nada sente tremedeira? Aí a gente vai vendo que o índice de adolescentes com ansiedade ou depressão é enorme. Então, é um mundo diferente. Uma outra coisa muito diferente que a gente vê hoje é a questão da sexualidade, né? Eu nunca vi tantos homossexuais em sala de aula hoje em relação à minha época de adolescente, ou há 10 anos atrás, 15, eu estou na sala de aula já há quase 18. Hoje em dia, há 15 anos atrás, você contava nos dedos uma menina lésbica, né? Um rapaz gay. Contava nos dedos na escola. Hoje você conta nas salas de aula quantas pessoas têm esse comportamento. E há um convívio muito grande dos jovens com isso, né? E há também uma pressão muito grande para que esses jovens aceitem os colegas. Hoje, nos nossos diários, tem meninos que querem ser chamados de meninas. Temos meninas que querem ser chamadas de meninos. Está lá no diário, lá, a observação para você não chamar mais a Gabriela, chamar o Gael, não chamar mais o José, chamar a Sofia. E isso, o professor que tem um contato com aquela sala 2 horas, 1 hora e meia por semana. Imagina os adolescentes que convivem diariamente com esse pessoal. Então, a cabeça deles, esse convívio já está tranquilo. E talvez para os mais velhos tenha dificuldade de ter esse tipo de relacionamento e convívio. São desafios de comunicação, porque são desafios de maneira, cosmovisão diferente. O mundo deles hoje é diferente. Então, há muito que se fala por aí, ainda que eu não concorde tanto, né, que uma ideologia de esquerda, eu não concordo com isso, porque tanto esquerda quanto direita, ambos estão nesse mundo de diversidade sexual, mas a questão não é política, a questão que os nossos jovens convivem com isso hoje. Os nossos jovens convivem com uma liberdade sexual muito mais estimulada do que na época de outras pessoas. Os nossos jovens hoje convivem com um relativismo, com um questionamento da verdade muito maior do que antigamente. Antigamente ainda havia mais verdades absolutas, havia ainda questões morais mais firmes. Hoje em dia isso está muito líquido, né? Como a expressão modernidade líquida. Isso está tudo na cabeça dos jovens. Esse mundo de diversidade, esse mundo de ausência de algumas convicções morais, este mundo que de politicamente correto, entre aspas, que na verdade funciona mais como uma imposição das minorias, né? Eu sou a favor das minorias dos seus direitos, mas hoje eu não posso, eu tenho dificuldade às vezes de chamar um aluno meu de negão, né? E olha que eu chamo negão branco, moreno, é uma forma carinhosa, porque os meus avós e tios maternos são negros, né? Então eu convivi com isso, então não tem problema, não tem dificuldade. Negão é uma forma carinhosa que para hoje é difícil a gente falar isso porque pode ser interpretado de uma forma.
e todo aquele milímetro, todo aquele nome torto. Bom, a comunicação mudou, os desafios mudaram, e a igreja precisa se ajustar a isso. A igreja precisa entender essas mudanças, e talvez essa seja o maior desafio dos professores de jovens, porque a gente, às vezes, traz uma mentalidade um tanto mais rígida, e eles estão muito mais flexíveis, e não mundanos, tá? Muito mais flexíveis, muito mais maleáveis, e às vezes a gente tem dificuldade de comunicar e entender. Então, quando eu trago a alegoria da caverna para ilustrar a nossa dificuldade, é esse desafio que eu proponho para a nossa reflexão, que como comunicar com o jovem de forma que ele entenda. E sem falar que os nossos jovens hoje são mais distraídos por causa do, das redes sociais. Eu fico aqui admirado de ver vocês me ouvindo esse tempo todo. E o Marcos Paulo, ele tem mais propriedade, e talvez aqui no nosso grupo nós não tenhamos nenhum jovem abaixo de 20 anos, abaixo de 22 anos, porque isso aqui já é chato demais para eles, entendeu? Eu não tenho saco de ficar assistindo palestra, vídeo. Agora é TikTok, agora é 1 minuto, é 30 segundos. Isso aqui já é chato, já não comunica, já é complicado. São poucos, né? Eu acho que o Marcos Paulo pode me desmentir. É, bom, então, ao mesmo tempo que eles são distraídos, são difíceis de chamar atenção. Por outro lado, também exige de nós, professores, um preparo muito maior, porque a gente tem que estar se renovando, se inovando, para tentar chamar a atenção deles, porque o smartphone tem adoecido não só os jovens, mas também os adultos. E a gente tem sofrido muito dessa síndrome do pensamento acelerado. O Stucuri fala disso. O nosso cérebro hoje ele está viciado com muitas informações. Eu hoje tenho dificuldade de pegar um livro e lê-lo 1 hora direto, sem interromper a leitura no momento para pegar o celular. Hoje eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso. De preparar um sermão. Eu estou preparando um sermão, quando a cabeça ferve um pouco, cansa, eu paro, aí vou relaxar. Fazendo o quê? Pegando o celular, e vendo o Instagram, e vendo grupos de WhatsApp. Olha, nós estamos adoecendo. Mas o assunto aqui não é para falar das dificuldades do celular, mas é para falar que o celular tem trazido, mas para falar do desafio de ser professor de jovens na escola dominical. Eu levanto essa bola já na comunicação, que precisa ser. Ou seja, a gente precisa estar mais na cabeça deles, entender o mundo deles, para poder comunicar. E também o desafio da gente ser interessante para prender a atenção deles. Eu, para ser sincero, e fecho aqui a minha fala, que eu já estou me sentindo já cansado, cansado de me ouvir, cansado de me ouvir. Oração, irmãos, é joelho no chão, sabe? Oração. Que se Deus não abrir os ouvidos e os olhos dos nossos jovens, se Deus não aquecer, não avivá-los, não trazer um avivamento, a gente sucumbe. Então, sempre na dependência do Espírito, para que a gente possa ter êxito. Eu hoje, aqui na minha igreja, uma igreja de 60 membros, 80 congregados, né, no total, eu tenho cerca de 20 jovens aqui, 25 jovens. É maravilhoso vê-los envolvidos, participando, atuantes. É maravilhoso ver os nossos pequenos grupos tão cheios, e eu atribuo isso à ação do Espírito Santo. E também, talvez, um pouco de experiência, né? Essa vivência de escolas facilita um pouco a comunicação com eles, e, de certa forma, nós temos alcançado aqui o coração de uma juventude. Isso tem sido muito bom.
Eu poderia compartilhar mais experiências sobre essa convivência com jovens, mas eu quero dar um momento para, quem sabe, algumas perguntas sobre pelo menos esses dois assuntos. E se houver tempo, eu falo um pouco mais sobre essa convivência com jovens aqui na igreja. Marquinhos, contigo. Tá ótimo, pastor. Em relação a essa fala da comunicação, olhe, a primeira coisa é a seguinte, Rian já disse aí no chat, eu tenho 20, tá? Eu tenho o quê? 20, temos um abençoado de 20 aí, 20 anos. Ah! Tá certo, tá certo. Não, mas tá ótimo. Uma coisa, pastor, eu vou falar, quem os irmãos também quiserem falar, pode levantar a mão, falar no chat, aí a gente vai franqueando a palavra aí. É, vou falar agora, Carlos. Peraí, viu, Carlos? É, eu, pelo menos, não sei, eu posso estar enganado, mas eu creio muito na questão de também da, da capacitação que as pessoas conseguem ter em busca dessa comunicação. Algumas pessoas são mais naturais, né, em relação a ter uma facilidade melhor de se comunicar, com, não só com jovens, mas também jovens, com pessoas mais velhas e também por aí vai. Então, eu acho que há essa necessidade de uma capacitação também, mas não é nada forçado. Eu acho que é mais em busca do que a pessoa quer. A pessoa é verdadeira, é real, e eu acho que ela consegue, né, ter essa comunicação que você falou. Como falar com a criança, como falar com o jovem, como falar com o adolescente também. Não é um preparo para uma sala de aula, na verdade, é um preparo para a vida, né? Você vivencia isso. Trabalhar com jovens é quase que um estilo de vida. Você precisa vivenciar esse mundo, porque é isso que vai facilitar você estar na cabeça. Não é assim, eu estou descolado dos jovens, aí chega na hora da escola dominical, eu, eu, eu visto uma fantasia de professor de jovens. Não, é uma vivência. Eu preciso estar no meio deles, eu preciso. Como que eu vou aprender a linguagem deles se eu não estou com eles? Como que eu vou aprender a me comunicar melhor se eu não escuto, né? Eu preciso ouvi-los, eu preciso sentir suas demandas, suas crises, suas paixões, né? A maneira como eles enxergam, sem julgamento, sem censura, porque a gente bota eles para correr quando a gente começa com sermão, com censura. A gente tem que ouvi-los, né? Desarmados. E eu acho que só dessa forma eu consigo falar a linguagem deles, que é a pior coisa para um jovem, para um adolescente, é censura. A gente pode censurá-los, corrigi-los, sem eles perceberem isso, né? Porque senão a gente espanta, a gente afugenta e eles se trancam e não abrem mais o coração e não compartilham mais, porque a gente é um chão da verdade, enfim, aí a gente perde a oportunidade. Tá Eu não sei ótimo. se respondi. Não, como tá. Vai lá, Carlos, fica à vontade. Boa noite, graças e paz, pastor. Obrigado pela a exposição e a puxada para a conversa aqui, né? E pela disponibilidade. E, assim, uma coisa que eu queria trazer para a gente conversar é que é o seguinte, tem um filme que lançou recentemente, em 2023, que chama Jesus Revolution. E ele conta o que aconteceu, se eu não me engano, na década de 70, no movimento hippie que teve nos Estados Unidos e como as pessoas lidaram com aquele processo. E no filme tem um momento muito singular que o pastor ele usa a palavra assim, ó, vejam as multidões, elas são ovelhas sem pastor. E todos aqueles que estavam ali naquele grupo do movimento hippie era um povo que estava sedento por uma experiência
transcendente, por isso buscando nas drogas e tudo, mas na realidade sedenta por Deus e buscando em outros lugares. Fazendo um paralelo, o tempo mudou e tal, e eu acho que isso ecoa nas nossas percepções, é que quando Jesus ele olha para as multidões, e a gente vê isso lá, eu até peguei o texto aqui para lembrar, que é Mateus capítulo 9, verso 36, ele olha para as multidões, ele se compadece delas, e ele declara que ele vê esse povo que está aflito e exausto, e ele percebe que são ovelhas sem pastor. E agora eu olho para a nossa geração e vem essa provocação do quantos de nós somos ovelhas sem pastor. Que está exausto, que está aflito, como o Senhor colocou aí, a cada vez que a gente olha, o diagnóstico mais nos preocupa, porque adolescente, minha esposa é professora, e ela olhou para uma menina lá que tinha nem 13 anos direito, e ela falando assim com ela, tia Jéssica, eu tô com crise de ansiedade. Eu não consigo fazer isso porque eu tô com crise de ansiedade. Preocupada, preocupada, e ansiedade, a gente falando, meu Deus, mas ela, como assim, tão jovem? Mas a gente percebe que existe uma geração na nossa época que é esse povo que é a ovelha sem pastor. E como nós estamos tratando esse povo? E aqui eu acho que é um perigo nosso, que ao invés da gente ser aqueles que vão levar a boa nova, a gente perde a comunicação, assim como o filme nos mostra. E é esse paralelo, e eu provoco os irmãos a conhecerem um filme. Porque foi só quando os pastores começaram a entender o coração da geração que eles estavam enfrentando, é que eles entenderam, olha, a gente precisa abrir a porta para essa turma. E estava havendo um grande número de conversão no meio dos hippies. E quantos adolescentes precisam do encontro genuíno com Jesus? E a gente não está sendo aqueles que estão levando Jesus, o pastor para essas ovelhas exaustas e cansadas. E apenas nos trancando dentro das nossas paredes. Porque é verdade, é complicado lidar com um mundo tão diverso, mas levantar muros antes de construir pontes vai nos tornar cada vez mais isolados. E aí a provocação que eu quero que o Senhor nos ajude a pensar também sobre isso, e mais irmãos que puderem, é a gente pensar justamente nisso. O quanto a nossa geração é a geração que é ovelha sem pastor. O quanto isso reflete a um convívio nosso que vamos nos fechar e nos trancar porque a gente não vai saber lidar com as demandas dessa geração. Por exemplo, enfrentar uma turma onde tem uma diversidade. Enfrentar uma turma onde a gente tem que lidar com a ansiedade constante. Olhar para uma adolescente e ter que lidar e sem os preconceitos que batem no nosso coração. Vou dizer, a maior ansiedade que eu tenho hoje são os boletos. E qual adolescente precisa se preocupar com boleto? E às vezes a gente fica, poxa, então ele não tem motivo para se preocupar. E tem, mas a gente está tão insensível que a gente não está pastoreando essas ovelhas, sabe? Então, o que que o senhor acha dessa análise, da gente olhar para a nossa geração com esse olhar e tentar cuidar dessa maneira? Excelente, Carlos. Muito bom. É um assunto que eu tinha no coração para tratar, é porque nos espanta. Eu lido com eles toda semana. E, e estar em sala de aula já foi um motivo de ansiedade. Meu coração ficava agitado porque eu ficava em conflito. Poxa, eu sou professor de sociologia, sou professor de filosofia, sou professor agora, esse novo ensino médio, né? Projeto de vida. E eu lidando com essa turma, eu vi assim, nossa, eles estão nos engolindo, eles estão engolindo os jovens cristãos, eles estão tomando conta, eles estão influenciando, eles estão dominando. Mas esse ano, Carlos, esse ano, todo ano para mim é porque eu vejo a escola como um campo missionário, sabe? E esse ano eu sinto Deus agindo na minha vida e isso tem mudado o meu comportamento. E eu tenho a mesma percepção que você levantou aí,
trazida pelo filme. Essa sociedade espanta a gente, mas é essa sociedade que está carente e será alcançada por o Evangelho, sabe? Eu creio muito nesse avivamento. Esses que estão com a sua sexualidade, com as doenças emocionais, é essa turma que está cedendo. Eu concordo exatamente com o que você falou e eu reforço isso pela minha experiência. Esse ano eu entrei na sala de aula já dizendo que era pastor. Eu não falava que era pastor. Eu tinha desde sempre essa coisa, não, eu vou ficar na minha, porque se eu falar que eu sou pastor, o meu discurso pode ser mal interpretado por eles, que não sei o quê. E eu acho que era até vaidade minha, depois que eles disseram, você é pastor? Nem parece. Acho que era uma coisa vaidade minha, né? Que eu ficava assim. Agora, não, eu sou pastor, formado em teologia, e já sendo o que eu sou e já trazendo a minha influência cristã direto. Eu não estou mais preocupado. Se eu tiver que ser preso, se eu tiver que ser expulso, eu estou chegando, crente e chamo de varão, e falo não sei o quê, e usando as linguagens de. Aí você vai descobrindo, assim, de evangélicos, tudo camuflado, tudo acovardado. Né? E, ao mesmo tempo que eles veem que eu sou pastor, eu sou extremamente acolhedor. Né? Então, eu vou abraçar um menino homossexual, eu vou abraçar a menina homossexual, eu vou me relacionar de forma bacana com eles, sem nenhum problema, sem nenhum atropelo. Né? Se tem uma coisa, Carlos, que a gente deve riscar do nosso jeito, é censura. Já usei essa palavra aqui. A gente tem que acolher. Isso não significa que a gente está batendo palma para os problemas e defeitos e pecados. Não. A gente só está desviando o foco. A gente acolhe. E o amor de Deus faz o resto. Né? O poder de Deus faz o resto. A gente acolhe. A gente acolhe. Eu acho que daí virá o avivamento, né? Quando essa juventude se sentir mais acolhida e menos recriminada, né? Menos com o dedo apontado para os defeitos, para as falhas, para os desvios morais dela. Aqui na igreja, tem gente que entra de boné ou no culto, tem gente que entra assim. Eu falo já para todo mundo já sabe, ó, é melhor ele estar aqui dentro do que lá fora. Né? É melhor ele estar aqui dentro mexendo no celular do que lá fora mexendo no celular. Então, deixa vir, deixa vir. E a gente vai pregando o evangelho e Deus vai convertendo. Né? Do que eu forçá-los a ter um estereótipo de crente, e aí eles são expulsos da igreja e continuam com o estereótipo deles lá fora. Não era melhor estar aqui dentro da igreja e no tempo de Deus eles serem transformados? Enfim, é isso. Obrigado pela pergunta e provocação. Muito bom. Realmente. É mais alguém queira apresentar alguma realidade, dúvida? Fica à vontade aí, pastor. Laura, pode falar, Laura. Boa noite. Boa Eu noite. queria perguntar, assim, contar um pouquinho da realidade daqui. Eu também sou professora de EBD, eu sou daqui de Mococa. E... A sua idade, Laura? Oi? A sua idade? 25 anos. Uma jovenzinha. Eu, eu percebo um pouco nos adolescentes, pelo menos daqui, que a gente tem a revista, né, da EBD, que a gente trata assuntos variados, principalmente da realidade deles, mas a gente quer incentivar eles a ler livros da Bíblia, né? E a primeira reação deles, não, é muito difícil de entender, muita palavra difícil, não dá para entender totalmente o que está querendo dizer, não sei como aplicar isso na minha vida, eles sempre reagem assim, né? E a gente começou pelo algumas cartas fáceis, né? Filipenses, essas cartas mais para finais são mais curtas, né? Que a gente conseguia trabalhar em algumas semanas. E a gente sempre fez com eles algumas dinâmicas para tentar entender, a gente explicava de uma forma com as nossas palavras, assim. Mas eu queria ver se vocês têm alguma dica, alguma coisa para aplicar isso, porque
eu quero o meu desejo é que eles tenham interesse em ler a Bíblia, né? Em ter o entendimento. Eles têm muito costume do pão diário, né? Não que esteja errado, né? O pão diário é um acompanhamento, mas o interesse de ler livros, né? Deles quererem conhecer mesmo a palavra. E eu queria ver se vocês têm alguma dica, alguma coisa nesse sentido. Para falar? Posso falar? Por favor. É, a linguagem da Bíblia, ela é fundamental, né? Eu aqui na igreja, eu adotei a versão NVT. Ler a Bíblia na revista atualizada e principalmente revista corrigida é muito complicado para atraí-los, né? Então, na linguagem de hoje, NVT, NVI, a Nova Almeida, isso facilita a leitura. Mas veja, ler hoje é um desafio, né? Lembra do joelho no chão? As pessoas não têm, são poucos os que desenvolvem hábitos de leitura. Então, só mesmo a ação do Espírito Santo para fazê-los, né? O que fazem por aí dá muito certo é grupos de leitura. Eu acho que você está no caminho certo. Perdão, está no caminho certo. E a linguagem da Bíblia pode ser uma coisa a facilitar, né? Eu não sei que linguagem, que versão você usa aí, mas as versões a linguagem mais moderna diminui barreiras. E depender de Deus, provocar. Gincana bíblica, ah, gincana competição entre eles, enfim, são artifícios para você motivar. É o ideal? Não, mas são instrumentos que você pode usar, né? De fazer gincanas, de perguntas e respostas, que force eles, que dê motivação para eles lerem. Ah, pastor, mas o certo é eles lerem para eles crescerem espiritualmente. Mas até eles nascerem de novo, até eles terem essa paixão, a gente vai usando desses artifícios. E adolescente adora uma competição, adora ser premiado porque acertou. Não, são atrativos, né? Que pode dar certo. É verdade. Desculpa, qual que é qual que é a tradução que Eu falou? uso muito NVT, Nova NVT. Versão Transformadora. É aqui a igreja que tem usado e tem sido muito bom mesmo, mesmo, muito bom mesmo. Muito obrigado, viu? Mais alguém, gente? Ainda nessa. Pode levantar a mão aí, a gente vai conversando. Também acrescentando aí antes de passar para a Rian, é muito interessante também, uma coisa que o pastor já falou hoje, também te ouvi um pouco ontem, a questão da comunicação é importante, em relação a pegar fatos da realidade, da cultura, filmes, músicas, e trazer um paralelo com verdades bíblicas. E aí, quando você apresenta isso, se torna até mais curioso para eles, né? E eles vão em busca. Então, acho que é uma forma também de incrementar isso. Fala, Rian, Renan. fala, Rian. Ah, tá. Tava achando que fosse responder mais alguma coisa, eu tava esperando. Boa noite, pessoal. É, eu sou o Rian, né? Como alguns já ouviram aí o nosso querido Marcos Paulo falando, sou eu. Quando falar Rian, sou eu. Lembrem da minha face. Sou daqui da IEC de Recanto do Magarça, Guaratiba, Rio de Janeiro. Sei que nem todos aqui são do Rio de Janeiro, mas os que são, talvez conheçam, né? E a minha dúvida, minha pergunta é quais são os cuidados que se devem ter com os que têm deficiência, tanto mental quanto física, né? Porque aqui na igreja tem um rapaz de 15 anos que tem deficiências que não foram
cuidados pelos pais, não foi tratado pelos pais, assim, aquele caso em que é nítido desde criança que aquela pessoa tem alguma deficiência, mas os pais fazem vista grossa, não trata, e hoje o garoto com 15 anos está começando a dar problemas, né? Está começando a dar problemas sérios. E aqui na igreja tem uns que espiritualizam, né? Acha que é demônio que está no garoto, sendo que não é. Qualquer um que olha para o garoto vê que ele tem deficiência e vê que piora a deficiência porque os pais não trataram. Só que tem os que espiritualizam, acha que é demônio. Aí tenta expulsar demônio do garoto achando que é isso. E aí surge essa minha dúvida: quais são os cuidados que nós devemos ter com os que têm deficiências mentais e físicas? Está mutado, viu, O pastor? microfone está fechado. Obrigado. A gente vê a dificuldade da falta de conhecimento, né? Então, como tratar com isso? É ser uma pessoa informada, né? Trazer informação, trazer conhecimento, né? Como lidar com essas pessoas, né? Entendendo as suas dificuldades e, gente, o preconceito nada mais é do que dificuldade de você lidar com o diferente, né? As nossas ações preconceituosas, isso estava ensinando hoje isso em sala de aula. O nosso preconceito é não saber lidar com a diferença do outro, né? É o outro que tem uma religião diferente da minha, é outro que tem uma opção sexual diferente da minha, é outro que tem uma característica física ou uma doença diferente da minha, enfim. Rian, isso não é fácil de resolver, porque são os pais, mas talvez o pastor tenha mais condições de resolver trazendo palestras, trazendo formação. Tem que formar as pessoas, informar as pessoas para poder lidar com isso. E há muitos sobre demônio, né, sobre espiritualizar. Eu tenho uma frase que é bem significativo para isso. Remédio não expulsa demônio. Tá? Se a pessoa tem lá um comportamento, tem lá uma atitude, quando toma remédio muda, né? Não foi o remédio que expulsou o demônio, foi a pessoa que estava com problemas na sua psique, e esse é um tema muito importante, o tema da depressão, da ansiedade, né? A pessoa que sofre de depressão, ou sofre de autismo, ou, né, ou sofre de qualquer outra situação, TDAH, enfim. A gente tem comportamentos que fogem da razão, né? Que um remédio traz controle, que o remédio traz equilíbrio, né? Demônio não sai com Rivotril. Demônio vai sair em nome de Jesus. Acabou. Se não saiu em nome de Jesus, alguma coisa está errada, né? E às vezes a cura está no remédio, não na expulsão de um demônio que às vezes nem está lá. Ou está na pessoa errada. Está na pessoa que está expulsando. Está no que está expulsado, não está no. Enfim, mas deixa para outro tema. Bom, tá ótimo, então. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa, alguma colocação, dúvida? Estou tá à vontade aí para Eu estou à vocês. disposição. A minha voz está acabando, mas eu estou à disposição. O senhor tinha falado alguma coisa de alguma experiência em relação à igreja local? Você acha? Eu já aproveitei a fala do Carlos e já comecei falando aqui, que é a questão de você não discriminar o adolescente, de você. Poxa, eu sou de uma época que o pastor chamava a atenção lá do púlpito e metia a marreta na gente, né? Detonava a gente. E aquela coisa. Agora a gente é uma geração mais melindrada, entendeu? É aquela relação mais cheia de dedos, cheia de coisa. E é também uma geração mais esclarecida, né? Muitos erros do passado hoje a gente não comete, né? Não vamos só
atribuir a nutelice das coisas, não. A gente, a gente, a gente está mais esclarecido, não é verdade? Então, acolher o adolescente não significa, estou reforçando isso aqui é importante demais. Né? De tudo que eu falei, se tem uma coisa que você anota para não esquecer isso. Acolher o jovem, acolher o adolescente é muito melhor do que você expor ele a sermões continuamente. Acolhe ele. Né? Acolher não significa concordar com o pecado. Acolher significa cuidado, tratar. Empatia, olha aí, comunicação, né? Comunicação não são palavras apenas. Comunicação é ter empatia, né? Se coloque no lugar dele. Você já foi um adolescente. Você já foi aquela pessoa que ficou apontando para sua mãe, falando que ela não sabe de nada, que é ultrapassada. Você já foi esse adolescente. Você já foi. Eu sei que muitos de nós hoje que aquilo marcou a nossa alma, né? E quando o filho fala assim, ai, o que que tem, mãe? Todo mundo faz, todo mundo tem. Aí você resgata aquilo que te magoou lá no passado. E você agora é a sua vez de falar, você não é todo mundo, né? Aí você fica feliz da vida. Chegou a gente tem que ser mais acolhedor. A gente tem que se colocar no lugar deles e, e, e abraçá-los. Aí você ganhando o coração do adolescente, pronto, tudo fica mais fácil. Aí você fala do decote, aí você fala do comportamento, aí você fala do boné, aí você fala do que você quiser. Ganhe o coração dele primeiro, né? E defenda ele. Está cheio de gente dentro da igreja botando eles para fora. Cheio. Aqui eu fico bravo. Posso ficar bravo também, porque sou pastor, aí ninguém acha ruim. Mas conversa isso com o seu pastor, conversa isso com os diáconos, com os presbíteros. A gente tem que ser acolhedores. As nossas igrejas estão cada vez esvaziadas de jovens. Estão esvaziadas porque a gente mesmo põe eles para fora. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ótimo. De fato, Nutelice entrou com o vocabulário aí que a gente precisa é, guardar, viu? E vai usar muito. Esse. Carlos, pode falar, Carlos. Desculpa mais uma vez falando aqui, pastor, mas é só porque o senhor trouxe isso. Eu acho que eu ouvi um pastor falando certa vez que um erro que nossa geração está cometendo é justamente que a gente está tirando da roda da comunhão duas gerações importantes. Primeiro, a gente está excluindo do nosso ambiente de culto as crianças e os idosos. Então, a gente não mais comunica com essas gerações e aí a gente percebe que eles conseguem se comunicar entre eles de uma forma muito prazerosa. Então, por exemplo, quando nasce um neto, o avô consegue comunicar melhor com o neto do que com o próprio filho que está ali caminhando com ele, né? E a gente tem excluído gerações da nossa roda de comunhão. E às vezes é também eu digo assim, o senhor também provocou isso, mas é um pecado da nossa geração, que talvez a gente precisa se arrepender, colocar o nosso coração no local certo e olhar para aquilo que nós estamos fazendo ao excluir gerações do nosso meio, ao olhar para um grupo e menosprezá-lo apenas porque, como o senhor brincou, né? Não é por causa das nutelices de alguns que eles devem ser excluídos da nossa roda de comunhão. Não é porque a geração é diferente da nossa e a comunicação é diferente que eles devem ser excluídos. Porque a gente faz isso sem perceber. Então, por exemplo, se a gente vai olhar, e a gente brincou no workshop de ontem, e hoje também, se a gente não mergulhar na mentalidade dos grupos que estão nos cercando, a gente perde eles muito fácil. Vou dizer de casa. Minha esposa gosta de dorama. Se eu não for sensível o suficiente para assistir um dorama com ela, entender o significado de um símbolo como esse, eu perco, às vezes, o coração da minha esposa que está dentro de casa. Por quê? Porque eu simplesmente estou deixando de pastorear o meu lar. Estou deixando de ser aquele que é sensível ao meu lar. E os filhos. Então, assim, uma coisa que a gente aqui como igreja, a gente tem conversado muito com os nossos irmãos, é que
eu acho que é um tempo que Deus também deseja reformar as nossas famílias, se eu acho que eu posso dizer isso, de que sejamos homens segundo o coração de Deus e mulheres virtuosas dentro de casa. E imagina um casal assim, vivendo a palavra com fidelidade, integridade, amor ao Senhor, odiando o pecado e amando a Deus com tudo que temos e somos, o impacto que isso vai ser para os nossos filhos. E como os nossos filhos vão olhar para nós não como hipócritas. Eu acho que isso que a nossa geração sente muitas das vezes. É isso que a geração de adolescente olha. Porque eles querem originalidade, eles querem sinceridade, eles querem que a gente seja o nosso estilo mais claro possível. E a gente está oferecendo uma vestimenta de máscaras. Lógico, como o senhor falou, a gente não vai negociar valores aqui, mas a gente ganhando o coração, a gente consegue transmitir realmente aquilo que é valoroso, né? Aquilo que é importante. Então, assim, eu acho que começa por uma reforma de nós mesmos para o nosso lar. O que eu estou fazendo para ganhar o coração daqueles que estão no meu lar? O quanto eu estou sendo sensível para aqueles que estão dentro da minha casa? Porque não adianta nada eu chegar num adolescente e tentar ganhar o coração dele se ele vai olhar para minha família e falar: mas você não faz, mas você não é, mas você não vive. E aí? E esse voltar esse coração e aí essa provocação da gente pensar, né? Qual é o significado? Ao invés da gente só falar só assim, é demônio, sai daí, isso daí vai te levar para o inferno. E a gente ir lá, lógico, não estou dizendo assim, a gente vai se envolver no pecado do outro. Não, não é isso. Mas a gente ter a sensibilidade de ler a cultura, de ler aquilo que eles estão vivenciando, de saber, o que que um desenho infantil hoje representa, qual é, o que que os garotos gostam, o que que as meninas gostam, qual que é a diferença, sabe? Esse ganhar o coração que o Senhor colocou, ele nos provoca a um diálogo. E como nós vamos entrar nesse diálogo? Excluindo as gerações e sendo aqueles que tiram da roda de conversa e falam só assim, não, você não pertence ao meu grupo, então não dá para dialogar com você. Ou vamos acolher, como o Senhor colocou, abraçando a realidade local. Me dói porque às vezes eu me vejo assim, com essa dificuldade de ser alguém que pode abraçar todas as gerações com sensibilidade, com empatia, como o Senhor colocou. Será que eu consigo abraçar o idoso da minha igreja, o jovem, o adulto da minha igreja, o jovem e a criança com o mesmo amor de Cristo? Ou eu estou separando os grupos e olhando, olha, esse daqui vem para frente que é mais fácil ter comunhão com vocês, e vai lá para o fundo das salinhas lá, excluído você que é mais difícil, você que eu tiro, fica em casa, sabe? Como nós estamos aprendendo a lidar nesse sentido, né? Somos corpo. Deus coloca os membros no corpo da maneira como Ele quer. E a gente não pode ficar só privilegiando a mão ou privilegiando o pé. A gente tem que atender às necessidades do corpo, né? Hoje aqui a gente levanta uma demanda que está sendo suprimida de muitas das nossas igrejas, e eu tenho propriedade de falar isso por causa do censo que nós levantamos, de ver igrejas envelhecidas e cada vez menos jovens. O Marcos Paulo, como também o presidente da Comec, vê que talvez nós tenhamos é, tão pouca representação de jovens em associações que não têm FEMECs, né? Enfim, a gente precisa olhar isso com muito cuidado. Inclusive, o presidente da USB, o nosso pastor Rovanildo, ele trouxe esse tema para a próxima Assembleia Geral, que é falar sobre a juventude. A juventude é uma área que precisa ser repensada, porque o futuro da nossa denominação está com as crianças e com os adolescentes. E eles não estão tendo a atenção que precisam ter. Por isso que esse encontro nosso aqui tem um valor muito especial, porque a educação é que vai formar os pastores, as missionárias, os obreiros de amanhã. São vocês
que estão formando esses obreiros. Eu fui alcançado por causa de bombom que era distribuído em toda a escola dominical. Eu ia na escola dominical para assistir a tia Vera por causa do bombom que eu ia ganhar depois e aprendi a palavra de Deus. A educação é que transforma o mundo, né? Um jargão utilizado aí. Mas no Evangelho não é diferente, na igreja não é diferente. Então, vocês aqui são instrumentos poderosos de Deus de transformação. E louvo a Deus por vocês estarem participando disso, aperfeiçoando a maneira de se comunicar com um grupo que está sendo, não está tendo a atenção, a devida atenção, né? Parabéns pela iniciativa, Marcos Paulo, a Tomec, e parabéns vocês que estão participando, apesar de quem está falando. Uma das falas é misturando um pouco na conversa de Carlos e a sua, pastor, em relação à sinceridade, né? Vamos lá, benefícios da era Nutella, digamos assim, é que hoje, assim, a gente pode ser o que a gente quiser. Assim como a gente sofre por isso, a gente também usa o benefício disso no sentido de, pelo menos é o que eu vejo, tá? Antigamente as pessoas elas iam para a igreja mais por obrigação, por costume. Hoje existe? Existe. Vai continuar existindo? Eu acho que vai continuar existindo. No entanto, hoje, se há, por exemplo, jovens, poucos ou muitos frequentando, aí cabe a parcela, né, do professor, da liderança, do pastor, a entender que aquele jovem está ali numa expressão sincera do querer dele, muitas vezes. E preciso valorizar isso, e acho que, aí voltando em relação a, a nós, né, professores, é necessário que a gente tenha esse cuidado em relação à semana. Parece clichê, mas eu acho que preparar uma aula, né, para o dia que vai ser dada a aula faz toda a diferença. Você consegue ir pensando ao longo da semana, você vai conseguindo refletir, você vai pesquisando, e aí você vai enriquecendo, né? Isso aí eu não vejo mal nenhum, né? Em relação ao bombom, que fez um pastor feito de bombom, olha aí, coisa boa. Então, eu Não acho foi que é isso. Nutella, né? Hoje eu vou oferecer Nutella. Vou Mas oferecer Nutella. Quem vir vai ganhar Nutella. eu acho que passa, né, por esse cuidado que a professora tinha em preparar um momento de estar ali. Então, é, eu acho que vale essa estratégia, e acho que a gente precisa não chegar a sentar, só ler revista, ou então só mostrar slide, ou abrir a Bíblia e tal, porque aí volta o que estava falando, não comunica, por mais que a gente queira. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também nesse preparo, né, na pesquisa. O que eu falei na fala que é um desafio dar aula para os jovens porque eles estão muito exigentes. A gente tem que ser. Não é escola dominical. Eu, professor, é difícil dar aula para uma turma hoje porque eles estão muito exigentes. Conseguir a atenção deles é muito difícil. Né? E quem falou que a gente precisa ficar preso numa sala de aula? Vamos inventar uma escola dominical diferente, às vezes, né? Vamos para uma praça, vamos para algum lugar, vamos para um ambiente. Jovens gostam de quebrar a rotina. Então, tudo passa pelo planejamento, como você falou, né, Pedro? Muito, muito feliz a sua fala. Ótimo, gente. Mais alguma colocação que alguém queira fazer? Chegamos já a 22 horas, mas fica à vontade aí. Se quer ouvi-los, caso queiram. E se não, nós partimos já para encerramento. Já agradecer também ao pastor Vinícius
muito, muito bom de ouvir, suas experiências, ouvir os demais também que puderam compartilhar e que, caso queira dar uma palavra final aí, tipo assim, se esquecer tudo que foi falado, lembre disso aí. O que é que deixa aí de recado pra gente? É, dois recados. Primeiro, esse aqui. Deu? Deu para ver? Isso aqui é uma blusa do Ministério Mocidade para Cristo. E usa ela para depressão, para ansiedade, palestras, né? Eu tenho levado essa camisa para sala de aula também. E para a gente é bacana. Tudo muda quando você muda, né? E outra questão bacana que é, já falei isso, vou repetir. Sejam acolhedores. Ganhe o coração do seu aluno. Ganhe o coração dos jovens. Eles vão te ouvir. E se eles vão te ouvir, eles vão aprender. E aí a gente cumpriu nossa missão como professor. É isso. Ah, ótimo, então, pastor. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado. Espero que todo mundo tenha aproveitado aí, como a gente falou ontem, uma visão, duas visões. Amanhã a gente terá a terceira visão. E, assim, eu fiz anotações de ontem e de hoje. Espero que também vocês estejam fazendo. A gente vai colocar a gravação até amanhã de manhã lá no grupo, para quem quiser rever, mas a gente pede, faz aquele pedido, né? Em breve se tornará público, por enquanto não. Mas tá ótimo. Obrigado, pastor. Eu vou pedir a Carlos para orar por nós, tá bom, Carlos? Encerrando. Vamos orar. E fica o convite, pessoal, amanhã tem mais. Então, não perca. Tem sido bênção e amanhã também vai continuar sendo. Deixa eu Vamos fazer orar. uma propaganda. O pastor Mário Melo é uma figuraça. É verdade. É uma figuraça. Esse aí vale a pena ouvir. Esse vale a pena. Esse aí, o cara sabe. Modéstia. Inteligentíssimo, doutor. Nossa, espero que ele não Modéstia. fale o tempo todo em hebraico, né? Eu espero que ele veja a minha palestra, a minha fala com vocês e não fale em hebraico, porque o homem fala em hebraico como português. Muito inteligente. Sério. Bênção. Mas foi bênção. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e nos achegamos à Tua presença, Deus, para aprender mais de Ti e para termos um coração sensível, Deus, para sermos mais empáticos com os nossos irmãos e irmãs, para termos um coração, Senhor, que ama o Senhor e que vive para a Tua glória. Por isso, Pai, o nosso pedido é que o Senhor continue abençoando o pastor Vinícius, que nos abençoou tanto aqui nesse tempo de comunhão, que trouxe para nós, Senhor, ensinamentos profundos para o nosso crescimento e para que nós possamos, Deus, estartar em nosso coração, Senhor, projetos e planos para a glória do Teu nome, voltados a ganhar o coração dessa geração que necessita do Senhor, de tantas ovelhas sem pastor, Senhor. Então, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse processo, que nós tenhamos compaixão, que possamos nos compadecer dessas pessoas, não como superioridade, não com coração soberbo, Senhor, mas pelo contrário, com empatia, como foi dito aqui, com sensibilidade, com um desejo profundo de apresentar Cristo através das nossas vidas e de não ter medo, Senhor, de mudar para que as pessoas possam experimentar a mudança através da nossa mudança. Então, Pai, o nosso pedido é que aqui seja um pontapé inicial para corações que amam o Senhor, para glorificar o Teu santo nome e Te servir onde estamos plantados. Que o Senhor continue abençoando cada irmão aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, faltou a foto, tá? O print aqui. Quem puder, abrir a câmera, aí, a gente vai tirar um print rapidinho para registro. Mais Você uns vai 10. avisar? Eu aviso Avisa assim, aí eu para. faço. Legal. Então. Espera aí 2 segundos, 3, 4, até que todo mundo vai abrindo. Agora, hein? Vou lá.
Foi. Valeu, gente. Um abraço, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.